Bora lá, galera, bora falar do clássico Flamengo e Vasco, clássico que tem sido muito falado durante a semana, né? Temos aí as duas equipes entrando em campo. O Flamengo, por um lado, não deve ter Pedro. Pedro desfalcou o Flamengo nos 2 últimos dias aí de treino, né? E já a equipe do Vasco é só alegria. Temos a volta do Andrei. O Andrei também foi convocado hoje para a seleção brasileira, né? E o Flamengo também, né, tem um retorno do Bruno Henrique retornando aos treinamentos, né? E provavelmente o Bruno Henrique aí no próximo mês já deve estar retornando ao time do Flamengo. Aos poucos o jogador deve entrar nessa equipe do Flamengo, né? E o Vasco deve contar com o Andrei Santos já nesse amistoso contra o time do Flamengo. E bora acompanhar aqui, galera, mais um corte do programa Sport Center falando tudo sobre esse clássico Flamengo e Vasco. Coloca nos comentários quem tá na melhor fase, Flamengo ou Vasco, e quem vai levar a melhor nesse clássico carioca, Flamengo ou Vasco. Coloca nos comentários a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse clássico entre Flamengo e Vasco. Disso. Porque o Vasco, com o passar do tempo, foi menos competitivo e fez o torcedor ficar com raiva do próprio clube, com, sei lá, desânimo do próprio clube, porque o clube pegou um caminho que era um caminho que parecia um caminho sem volta. Sim. Que era o de ser figurante nos campeonatos. Essa não é a história que... eu sou um cara que nasci em 70. Essa não é a história que eu vi. A história que eu vi do Vasco é do Vasco bater campeão, é disputar título, mas não era a história que meu filho viu. Eu tinha que contar para o meu filho que assim, que o Vasco era diferente. E o retrato está nesses números de um recorte pequeno. O Flamengo pegou o outro caminho. Pegou o caminho de pagar as dívidas, de melhorar, de se organizar, de não sei o quê. Uau! E aí pegou a receita e voou. E a gente tem visto isso. O atual jogo, o jogo do final de semana, não tem a menor ideia do resultado. Mas ele sugere um crescimento do Vasco, o Vasco foi menos testado e um momento de indefinição no Flamengo. Sim. O trabalho é um trabalho muito curto do Vitor Pereira, agora quase 60 dias, com decepções, mas ele precisa dar uma resposta. O Flamengo vai chegar em campo já... o Vasco é o favorito? Não. Mas acho que agora, para esse jogo, o encontro pode ser interessante. Sim. Há algum tempo, a gente olhava para esse confronto e falava assim, o Vasco vai ter que se desdobrar para não perder feio, que não sei o quê, tal. Não, agora eu quero ver o jogo. Que eu acho que está um pouco mais assim... Mário, deixa eu só aproveitar que a Beta não foi embora, porque eu não queria ter me despedido da Beta. Isso, fica aqui com a gente, Beta. Só para essa questão do Andrei, que você tinha citado na sua informação aqui agora há pouco, do seguinte, ele já vem com um tempo de contrato pequeno, né? Já vai disputar também com essa condição de jogar pela seleção de base e convocado pela seleção principal. Mas do lado do Vasco, imagino que pela cria estão super felizes, né? Sim, Mari, com certeza o Vasco está bem feliz com essa convocação, inclusive, né, lá naquelas exigências do Chelsea de liberar o jogador para o Mundial Sub-20, liberar também para a pré-temporada no Chelsea, o Vasco já sabia que o Andrei poderia também ser chamado para a seleção principal, já que ele venceu, né, o Sub-20 com o Ramon Menezes, se destacou e aparece ali nessa convocação. Inclusive, o Vasco fez um post nas redes sociais falando dessa convocação, o cria da base forte, Andrei Santos foi convocado na manhã desta sexta-feira, então feliz com essa convocação. Há 6 anos o Vasco não tem um atleta convocado para a seleção principal, o Vasco ainda colocou isso no post também, falando que o último convocado foi o Luan, que hoje joga no Palmeiras, o zagueiro Luan. Então, claro que o Vasco está feliz, mas tem pressa para utilizar o jogador que tem contrato só até o meio do ano, ou seja, o Andrei agora indo para a seleção principal, inclusive se o Vasco avançar para as semifinais do Campeonato Carioca, o Andrei desfalca, inclusive, o time no segundo jogo. Mas o Vasco já estava preparado para isso, gostaria de ter o Andrei no time e o Andrei está de volta e agora convocado também para a seleção. Mari, Marcela. Tá certo, tá bom então. É aquela história, né? A gente tá feliz, mas, né? A gente pode perder o jogador, fica aquela coisa meio dividida. Mas pensando ainda, voltando a falar de Flamengo e Vasco, Eugênio, é aquele momento em que a gente vê o Vasco mais próximo do Flamengo, eu não digo pé de igualdade, tá? Mas mais próximo do Flamengo desde 2017, como a gente estava vendo ali naquele recorte? Sim,
Talvez até a gente pode estender para além de 2017 esse recorte. É um mais próximo, mas ainda não é do mesmo nível. E não sei se chegará a ser do mesmo nível. O Flamengo continua mais forte que o Vasco. Mas tem o contexto todo do momento, né? Dos resultados ruins que o Flamengo vem obtendo nas competições paralelas, né? Não no Campeonato Carioca, mas nas competições paralelas que ele perdeu, e de um sentimento do Vasco de que a coisa está melhorando, de que o time está começando a encontrar um padrão, um ritmo, jogando ofensivamente, em busca sempre dos lados do campo para fazer essa bola chegar no Pedro Raul, que também funciona eventualmente como um pivô. O Vasco tem sido muito agudo com o Peck e o Pumita pela direita, do outro lado com o Piton, e aí, ora com o Eric Marcos, ora com o Figueiredo, ora com o Eginaldo. Para fazer essa bola chegar no meio e a chegada por trás ali do Alex Teixeira ou do Nenê junto ao Pedro Raul para fazer essa aproximação. Tem funcionado muito, só que é um teste, né? É o principal teste. O Vasco não teve assim, teve clássicos, sim, teve clássicos. Jogou bem nos clássicos. Jogou até bem, ganhou do Botafogo, perdeu para o Fluminense, mas é o Vasco-Flamengo, né? E aí você testa, além do time em si, também o psicológico, de como a torcida vai estar encarando isso. Opa! E já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, a torcida pode estar acreditando que sim, agora vai viver um outro momento dessa rivalidade. Então tem tudo isso, mas o Flamengo ainda é melhor. Eu fico pensando assim, aquela coisa da torcida, né? O Flamengo está na crise, vamos aumentar essa crise, né? Depois vem o Fluminense, vamos aumentar essa crise Eu ia perguntar até isso pra Beta, assim, antes de seguir o debate aqui, porque é óbvio que jogador... Quer dizer, óbvio não, né? Essas redes sociais, às vezes, permitem os jogadores soltarem umas coisinhas que eles não estavam preparados, mas assim... É uma motivação, Roberta, essa fase do Flamengo também pro vascaíno? Porque ele fala, cara, eu esperei para poder um dia ver o Flamengo, depois de tanto tempo ali, eu tô na minha luta aqui de Série B, voltando, eu tô com a minha moral em fase de recuperação, mas recuperando. E aí pega um Flamengo meio bagunçado e fala, cara, é a oportunidade do torcedor e do Vasco enquanto rivalidade, claro que dentro de campo? Mari, acho que para a torcida mais ainda, né? Essa motivação, porque vê aí o Flamengo ficando pelo caminho em 3 competições, então é uma forma de jogar, de repente, de igual para esse Flamengo, que tem uma diferença enorme ainda de orçamento, apesar do Vasco agora ser sociedade anônima de futebol, inclusive no último clássico, ano passado, há um ano, o Josh, um dos dirigentes da SAF, tinha falado, essa é a última vez que os 2 times se enfrentam com essa diferença de orçamento. A diferença ainda existe, o Vasco, por exemplo, contratou, né, 13 jogadores, gastou cerca de 110 milhões. O Flamengo, com 2 atletas, trazendo o Gerson de volta, contratando o Ayrton Lucas, gastou mais de 130 milhões. Ainda tem essa diferença no orçamento, mas a torcida vê muito por esse momento atual, então acredita sim, chega com confiança de que esse time do Vasco pode vencer o Flamengo. Mas claro que ali, o técnico Barbieri, pés no chão, a gente viu isso também nas palavras dos jogadores, pés no chão, concentração, né? Até porque do outro lado tem jogadores com qualidades individuais que podem fazer toda a diferença. Então, é concentração, isso que eu posso falar em relação aos jogadores. Claro que eles devem ter aquela pontinha, né? Eu acho que esse é o grande momento da gente conseguir essa vitória contra o Flamengo. A gente que mostrou esse retrospecto aí, 21 jogos desde 2017, uma vitória apenas do Vasco. Então, esse é um grande momento para aumentar um pouquinho essa crise do outro lado. E a torcida, claro, já fazendo toda essa pressão empolgada, confiante de que o Vasco pode conseguir esses 3 pontos diante do Flamengo. Resta a gente aguardar para ver como é que vai ser esse novo capítulo dessa história, Mari. Beta, muito obrigada, então, por trazer as informações e esse clima. Bom trabalho para você. E agora eu viro um pouco a ótica. A gente falou muito sobre a ótica da importância pro Vasco, da visão do Vasco. E do Flamengo? Eu imagino o Flamengo com mudanças. Eu apostaria no Matheus Gonçalves começando o jogo. Eu acho uma aposta legal. Eu acho que o Vitor Pereira tem muito a perder, porque ele tem sido muito questionado, e eu acho que ele vai fazer alguma coisa. A minha última imagem, o Arrascaeta perde o pênalti, ele já era um jogador mais questionado na questão física, e ele perde um pênalti e manca. E não é que ele estava mancando para dar um caô e tal, não. Acho que ele mancou mesmo, né? Ele estava sentindo. Acho que ele vai descansar. E aí, se ele descansar, quem entra? Ele vai jogar então com o Gerson e Vidal, não sei o quê. A sensação que eu tenho é que o Matheus Gonçalves está furando a fila.
O Eugênio já falou sobre isso aqui semana passada, de entrar em campo com disposição, querendo enfrentar, mesmo sabendo que é jovem, que tem capacidade e dribla e passa o pé por cima da bola e chama o jogo. Ele fez isso em um jogo muito importante, aberto lá pelo lado direito, partindo para dentro, encarando a marcação. Ele entrou muito bem, verdade. Eu acho que ele tem chance de jogar. E não é fazer favor nenhum a ele, não. Sim. Não, claro que não. Mas aí eu fico pensando, Eugênio, se não facilita a vida do Vitor Pereira esse mancar do Arrascaeta, porque tirar o Arrascaeta é muito difícil. Então você coloca ali, olha, o Arrascaeta não está muito bem, ele está machucado e tal. Sim, o mancar pode facilitar, ele pode ter essa justificativa, ó, sentiu aqui, está fora. Eventualmente, e acontece isso tanto no futebol, né? Essas lesões assim providenciais. Ainda bem que aconteceu. Mas eu concordo com o Mar, já tinha falado sobre o Matheus. Outro jogador que está pedindo passagem, aí não furando a fila, é o Cebolinha. Cebolinha, bem também. Junto com o Matheus, eles dois entraram e deram um gás. Eugênio, assim, se fosse, não que isso vá acontecer, mas montando um time com essas duas opções que estão pedindo passagem. Então, um é o Arrascaeta, né? Eu já falei aqui semana passada sobre isso também, que eu já imaginava que para o Flamengo ganhar a Supercopa, a Recopa Sul-Americana contra o Del Valle, seria preciso mexer também no Pedro. Mas não é mexer no Pedro e colocar o Mateusão, que até agora não disse a que veio com a camisa do Flamengo. É centralizar o Gabigol mesmo. E o Pedro sai? E o Pedro sai do time. Aí você coloca Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e o Matheus. E o Matheus. Eu acho que vai dar muito mais mobilidade ao Flamengo, mais intensidade. Também no momento sem a bola, na recuperação, o Vasco joga muito pelo lado do campo. Como eu falei agora, né? Essas duplas pelo lado são muito agressivas e não dá para você deixar só um cara marcando, ou seja, só de um lado o Varela, ou se for o Mateuzinho, só do outro lado o Ayrton Lucas, porque vai ter que lidar com dois jogadores. Então, a gente viu o Cebolinha fazer contra o Botafogo isso. Ele voltava quase como um ala, era uma linha de 5 atrás, e ele ajudava muito ali por aquele lado. O Matheus pode fazer isso do outro. Mas eu não sei qual é a cabeça do técnico. A gente está falando aqui o que a gente vê, o que a gente está acompanhando em campo. O que eu acho que ele vai manter é o Thiago Maia como um terceiro zagueiro. Com o Vidal também? Pode ser com o Vidal ou com o Gerson, junto com o Everton Ribeiro mais centralizado ali. Mais como uma espécie de volante. Cleiton, né, Eugênio? Pelo lado esquerdo. Aquilo era uma simulação. Já era um... Agora, eu não acredito em tanta mudança assim, Eugênio. Mas, por exemplo, a saída do Pedro, eu acho que é algo muito difícil. Eu acho que para esse jogo ele pode mexer e... Quando você fala do Cebolinha, me remete a uma imagem que eu vi ontem no Twitter e eu acho que todo torcedor do Flamengo viu e ficou empolgado. Foi o Bruno Henrique voltando para o campo. Porque aí o Everton, Cebolinha e Gabigol dá não exatamente a mesma dinâmica. Olha, a gente tem até a imagem, ele está nesse processo de retomada aos gramados, né, de voltar a treinar com bola, mas porque é isso, não é um jogador que vai ser, o Cebolinha no caso, parado ou talvez com menos mobilidade como é o Pedro. Pode lembrar e remeter uma certa velocidade e dinamismo que um Gabigol e o Bruno Henrique já deram pro Flamengo. Hoje eu odiei tomar uma decisão. Galera, eu concordo plenamente com o Eugênio, né? O Flamengo vai ter que fazer algumas modificações. O Pedro, na minha opinião, o Pedro tem jogando muito travado, muito parado. Pedro tem se movimentado muito pouco, né? Ele tava fazendo gol, porque a bola chega, mas ele não procura jogo. Não procura jogo e tem alguns jogos que ele acaba sendo muito facilmente marcado, né? Pela defesa, né? O Gabigol, ele se doa muito. O Gabigol pode ter todos os defeitos do Gabigol, mas ele se doa muito em campo, corre para um lado, corre para o outro, se inverte, vai lá no meio buscar a bola. E o Pedro, eu entendo, ele é atacante, mas ele é muito parado, corre muito pouco, pouquíssima velocidade para um jogador jovem igual o Pedro. Ele entrega muito pouco dentro de campo. Claro, ele faz gol, para mim é um excelente finalizador, mas eu acho que o Pedro pode entregar um pouquinho a mais dentro de campo, eu digo em termos de movimentações, né? E eu acho, né, se o Pedro fosse sair do time para ser reserva, na minha opinião, não seria nenhum absurdo. Não seria nenhum absurdo o Bruno Henrique voltasse, claro, o Bruno Henrique conseguisse voltar recuperando a forma física dele, alguém tem que sair, e esse alguém seria o Pedro, né? Independente de ele ter ido para a Copa ou não, esse ano, na minha opinião, o Pedro voltou muito individualista,
não tá aquele Pedro antigamente, depois que ele voltou da seleção, voltou totalmente diferente, né? Não é o mesmo Pedro do ano passado, né? Eu acho que aquela humildade toda aí parece que passou um pouquinho, eu acho que ele tá jogando um pouquinho pensando mais no individual, né? Isso daí acaba atrapalhando um pouquinho o desempenho dele em alguns jogos do Flamengo, né? E já o time do Vasco vem com o Pedro Raul marcando gols, né? Nos últimos jogos o jogador tem marcado gols, tem ajudado bastante a equipe do Vasco e tirou aquela zica lá de ter ficado vários jogos sem fazer gol, né? Desencantou e agora tem feito gols aí quase todos os jogos, né? Eu acredito que teremos um grande jogo, né, entre o Flamengo e o Vasco. Não tem como ficar colocando, o Flamengo vai ganhar, favorito, não. O Flamengo não vive um momento bom, tem o melhor elenco, o Flamengo tem o melhor elenco, mas não vive uma boa fase. Defensivamente o Flamengo tem falhado muito e o time do Vasco pode aproveitar sim as brechas que o Flamengo pode deixar nesse jogo que nós vamos ter, entendeu? No domingo esse clássico, né? Então tá tudo em aberto, não tem como ficar ditando aí favorito, porque um clássico tudo pode acontecer, né? Independente do elenco, o elenco é melhor que o outro. Todo mundo sabe que nos últimos anos os clássicos não tem sido assim tão fácil por um lado, né? E eu acredito que teremos um grande jogo. Eu espero que não tenhamos nenhuma confusão, nenhuma polêmica, que a arbitragem também colabore com o jogo, né? Assim também como os jogadores. E coloca aí, galera, nos comentários aí quem vocês acham que é a favorita a vencer esse clássico. Será que tem favorito mesmo esse clássico entre Flamengo e Vasco? Será que o Vasco vai conseguir aproveitar a fase ruim do Flamengo, ou o Flamengo vai conseguir recuperar o bom futebol diante do time do Vasco? Coloca a opinião de vocês no comentário, que é muito importante para o nosso canal. E não esquece também, galera, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.